Bom dia! Para quem vê depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Josi Conte, esse é o projeto Conte Comigo, um projeto da Conte Outra, que visa acompanhar, estimular, dar dicas, dar algum suporte, troca durante todo o ano de 2023. Tô aqui hoje, moro não sei pra quem, se vocês sabem, eu moro no interior, na cidade de Socorro. Ontem foi um dia complicado aqui na nossa cidade, porque tivemos uma chuva torrencial aqui por bastante tempo, alagou a cidade. Tem fotos assim pavorosas. Parece que não houve nada mais grave do ponto de vista físico. Teve boatos e tal, mas parece que não. Mas a cidade, assim, as fotos são desoladoras, então ontem eu fiquei até de madrugada acompanhando um pouco isso. E a gente fica triste, né? Porque sabe que muita gente começou o ano com muito prejuízo, muito preocupado, né? Então, pessoas que sofreram por questões que para elas eram inesperadas naquele momento, né? Aí a gente pode pensar assim, é inesperado, mas de repente, onde que estão as políticas públicas, o que dava para fazer com o rio sempre alaga no mesmo lugar. Antigamente era pior, até, chegava a cobrir casas no centro da cidade. Mas mesmo assim, do ponto de vista pessoal, realmente foi um dia bastante triste para bastante gente aqui na cidade. Então a gente se solidariza bastante. Ontem, então volto, fora essa parte aí da cidade. Segunda parte, vou mostrar para vocês uma das coisas que me dá alegria enquanto eu tô trabalhando. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. Eu ia ver se eu podia virar a câmera aqui. Eu acho que nessa live não dá pra virar. Eu ia mostrar minha gatinha pra vocês. Tá dormindo em cima de uma prateleira quase lá no teto. Mas depois outro dia eu ponho uma fotinho dela. Então vamos lá. Ontem eu coloquei uma enquete na página perguntando que tipo de coisa que vocês fazem, que as pessoas que estavam lendo aquela pergunta naquele momento fazem, não conseguem deixar de fazer, mas não gostariam de fazer, coisas que elas gostariam de evitar, mas a hora que elas vêm, já fizeram. Como a gente estava falando de coisas que a gente gostaria de evitar, mas quando vê já fez, provavelmente o que tendência é a gente ver comportamentos que estão relacionados a compulsão, relacionados a hábitos também, às vezes sim, mas muitas vezes coisas que estão ligadas à ansiedade e compulsão. Aí muita gente falou assim de gostaria de comer menos doces ou até parar com doces, olha lá. Falaram alguns de comer coisas gerais e tal, mas muita gente falou de doce, algumas pessoas falaram de fumar, boca também, outras pessoas falaram de beber, algumas pessoas falaram de comprar. Olha como tá tudo muito próximo no funcionamento do impulso da gente. E roer unhas, sabe? Coisas que as pessoas fazem a hora que vê já fizeram. E aí eu falei, não, então, vem. Peraí que eu tenho que pôr o não perturbe aqui. Bem, gente, vocês sabem que... Pronto. Vocês sabem que é ao vivo, tá? Então sempre me deem um desconto se eu usar uma conjugação verbal não perfeita, se eu der algum ato falho, trocar alguma palavra, vocês me deem um desconto, comentem comigo. Jô, você falou errado, que eu já corrijo, porque ao vivo é ao vivo, né? Então, a gente tem essa interação, a gente tem essa proximidade, mas também tá mais sujeito a falhas. Então, saibam que eu estou tremendamente humilde para receber essas contribuições de vocês, tá bom? Então, às vezes a gente pensa uma coisa e fala exatamente o contrário. Então, por isso fala, não, Jô, você falou o contrário, daí eu arrumo e fica gravado certo. Então, podem me ajudar. Então, aí voltando. E aí o pessoal falou de ansiedade e tal, né, de coisas compulsivas. E eu falei, então eu vou fazer uma live amanhã e vou sentar com vocês e vou falar um pouquinho sobre algumas dicas, o porquê a gente faz isso, por que é tão difícil não fazer. Por que às vezes eu sou tão senhor de mim, tão controlada, às vezes um puta profissional, e na hora de sentar e fazer uma refeição,
eu me subjugo a uma tentação, seja lá qual for, e não consigo ter nenhum controle disso, né? É engraçado que o Facebook, as redes sociais, o Instagram, seja lá qual for, eles sabem os assuntos que a gente conversa e eles não sabem que sou eu falando, mas eles sabem que a máquina que eu estou acessando está interessada por aqueles temas, né? E hoje a primeira coisa que eu vi quando eu abri foi um vídeo do Eslen Delanagori. É um um rapaz lá do sul, eu acho que eu não sei se ele é neurocientista, se ele é neuropsicólogo, não sei muito bem, mas ele é muito bom. E eu posso até deixar o nome dele de dica. E pulou um videozinho na minha frente exatamente desse tema. Então eu vou usar algumas palavras já para introduzir, que são palavras dele, coisas científicas, mas é que eu acho que dá um bom embasamento aí. O primeiro problema que a gente tem com relação a controle, vamos pensar no doce, mas depois eu vou fazendo a correlação com outras coisas que são impossíveis. É que a gente vive hoje uma incompatibilidade evolutiva. O que quer dizer uma incompatibilidade evolutiva? Quer dizer que o nosso organismo ele era preparado para uma outra realidade, diferente da que a gente vive. O que isso quer dizer? Ai, desculpa. Tá espirrando. Quando, lá na evolução humana, coisa de 200 mil anos atrás... bom dia, viu, gente? Vocês estão chegando. O Victor tinha falado bom dia. Lá, 200 mil anos atrás, a gente vivia, o homem, no começo lá de tudo. Pouca luz, pouco alimento, muito exercício, né? Muito exercício. Então, às vezes, sei lá, o Wesley falou de 40 quilômetros por dia uma pessoa podia chegar a andar. Quem que engorda assim? Outro tipo de dieta e tal. Aí hoje, 200 mil anos para frente, a gente vive com muita luz, dorme menos. A gente vive com alimentos de fácil acesso, hipercalóricos, né? E, olha que pesado, o pior do alimento, com mais sal, mais açúcar, mais gordura, costuma ser o mais barato e mais acessível. Então você vê lojas aí, aquelas lojas de produtos baratos, tem várias marcas, não preciso citar, que vocês sabem quais são. É tudo pacotinho, tudo ultraprocessado, tudo embalado, tudo cheio de conservante, cheio de sal, açúcar e gordura. Tanto o sal quanto a gordura também ajudam a conservar, então também ajuda a colocar mais. E aí, o que a gente faz? A gente dorme menos, a gente come mais porque o alimento é mais fácil, e o alimento mais fácil e mais barato, principalmente para quem está na rua trabalhando, tudo, é o alimento ultraprocessado que gera dependência. O que a gente faz? Qual que é a nossa chance? Aí a gente já está em desvantagem, né? A gente está em incompatibilidade evolutiva e em desvantagem evolutiva. E somado a isso, a gente faz pouco exercício. Antes, só para sobreviver, a pessoa passava o dia andando. Hoje, quais são as pessoas, quantas são as profissões que exigem que a pessoa caminhe bastante, que ela tenha bastante esforço físico? Isso aqui. A maioria das pessoas, então, está consumindo muito e queimando nada. E peso, gente, tirando todos os aspectos fisiológicos, todos os aspectos comportamentais, na hora da ingestão calórica, a conversa é matemática. É matemática. Então, você está ingerindo mais calorias do que você é capaz de gastar, você tende a acumular. E aí, o nosso corpo o corpo que vem lá dos nossos antepassados, o que ele quer? O que ele entende? Que eu preciso consumir bastante, ele entende tudo errado do que é hoje, porque a gente evolui muito rápido. Então, ele entende que a gente tem que consumir bastante e ficar em repouso para guardar essas calorias que vão salvar a nossa vida. Entendem? Então, a gente já começa em desvantagem evolutiva. Aí a gente vai para a questão comportamental. Quando eu trabalhava com a Thaís, nutricionista, nos grupos, ela sempre mostrava que ela mostrava um vídeo antigo do Fantástico.
em que apareciam as pessoas andando pelas ruas de São Paulo, na década de 70, acredito eu. 70, 70 e pouco, talvez o começo de 80, não sei bem. Antigo, coisa de mais de 20 anos lá para trás. E as pessoas andavam na rua muito magras, muito magras. Então, e ainda era aquela época lá, acho que dos anos 70, que as roupas eram mais justinhas, né? Aquelas fotos que os homens usam aquelas camisas coladinhas, vocês têm essa imagem mental? Aí, essa imagem fala assim, nossa, mas eles também não estavam com desvantagem evolutiva? Mas mudou mais coisa de lá para cá. Porque os alimentos pioraram em qualidade, né, realmente pioraram em qualidade, e naquela época ainda se andava mais, se tinha mais movimentação. Hoje, às vezes a ingestão calórica é coisas pequenas, que são ultra concentradas em caloria. Então, às vezes a pessoa nem come tanto assim. Às vezes a gente tem aquela imagem que a pessoa tem que se afundar em pratadas. Às vezes nem é tanto assim, mas está tão concentrado e o gasto é tão pequeno que continua em superávit. Outra coisa, às vezes a pessoa vai na academia todo dia, por exemplo. Só que ela come tanto também em calorias, não necessariamente em quantidade, que aquilo que ela faz de exercício 1 horinha por dia, mesmo sendo intensa, não dá conta. Vocês percebem? Então, às vezes a gente tem que realmente levar para uma análise muito grande do dia a dia. Por isso que os profissionais, eu sou muito admiradora dos profissionais de Nutri, os profissionais de educação física, os personagens, porque eles conseguem olhar para você e ver a sua totalidade, né? O que está acontecendo com você não está adiantando? Sei lá, eles pedem, por exemplo, a minha Nutri, ela pede um check-up imenso lá de exames. O que ela vai ver? Se tem deficiência de cromo, ela vai ver outros minerais e nutrientes e sei lá como é que chama, que não é minha área. Mas assim, para ver, tem mais alguma coisinha? Vamos ajustar? Porque são coisas que, lembra que eu falei que o nosso corpo tem que funcionar direito? Que se o nosso organismo estiver funcionando redondinho, às vezes não dá tanto pico. A mulherada não fala da TPM, que dá vontade de comer doce? Dá, é verdade. Por quê? Porque tem alteração hormonal, né? Então, a gente tem todo esse leque de ver se o corpo está funcionando bem, ok. A gente tem a desvantagem evolutiva. Você sabe que tem muita gente com sobrepeso que é desnutrido, gente? Desnutrido, sabe? O que eu quero dizer com desnutrido? Pessoas que você faz os exames deles, eles têm lá o peso na balança, mas você olha, tá faltando um monte de coisa, porque só come errado, né? Se eu só como errado, o que meu organismo fica fazendo de uma forma ou de outra? Pedindo o certo. Ele quer repor. Outro dia eu tava vendo um podcast daquele pessoal do Muse, do Cariani. Eles têm umas dicas bem legais, assim, eles são muito competentes. E aí um nutri que tava lá, não sei se era o Donato, quem que era, tava falando de uma pesquisa que era assim: a pessoa ela tinha uma perda de peso muito grande. Aí depois esse peso, a pessoa parava a dieta e ela começava a ter aquele rebote, sabe quando é dieta louca, que a pessoa emagrece tudo e de repente ela quer tudo de volta? Porque o organismo dela não sabe diferenciar se ela estava passando fome ou se ela estava, se aquilo foi intencional. Lembra que o nosso cérebro ele é muito animal, lembra lá da nossa evolução. E aí o que a pessoa fazia? Enquanto ela fazia tudo aquilo, a gente não vê que a pessoa fala assim, fez a dieta radical, agora engordou o dobro, o pessoal fala. Não é que engordou o dobro, é que o corpo ele quer repor. E diz que enquanto a gente não volta a massa magra, músculos e tal, a quantidade que tinha antes, ele continua querendo repor, porque ele entende que aquilo é importante. Então tem um monte de mecanismos que o trabalho de equipe, né, quando a pessoa pode ter orientações de nutri, educador físico e psicólogo e médico, seria o ideal. A gente não é todo mundo que vai poder, mas é importante a gente estar alerta, vamos aprendendo, né? Hoje eu estou trazendo conhecimentos aí, a grosso modo, né? Eu nunca vou falar uma coisa, eu nunca vou substituir um profissional técnico especialista de suas áreas, até porque eles veem cada caso de cada pessoa, né? Então, eu posso dar conhecimentos gerais. A pessoa vai lá, aí vai ser analisada caso a caso, né? Tem gente que pode se adaptar bem a um estilo, tem gente que se adapta bem ao outro, que nem educação, tem gente que aprende de um jeito, aprende do outro, tem corpo que reage de um jeito, e aí vão sendo identificados esses ajustes necessários. Mas
tirando um pouquinho dessa questão, a gente vê aí hoje uma epidemia aí de sobrepeso, uma epidemia aí de obesidade, a gente vê aí uma epidemia de ansiedade, né? Porque os nossos corpos, eles estão em desequilíbrio. E as nossas mentes, mente influencia corpo, corpo influencia mente, desequilibra junto. A gente não dorme, a gente come errado, a gente trabalha demais. Em alguma ponta vai estourar, gente. Né? Se você for super numa área, em outra você vai ser sub. Não existe pessoa 100% em diversas áreas, sem que alguma área da vida dela esteja sacrificada. Né? Então, a luta sempre vai ser para o equilíbrio. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, e aí eu vou dar umas dicas assim. Quando eu percebo que a coisa está em desequilíbrio, né? Você vai ver muitas vezes pelo seu sentimento. O que é uma alimentação compulsiva, por exemplo? E eu vou transpor o exemplo daqui a pouco. Uma alimentação compulsiva, a pessoa come uma alta quantidade de alimento de forma rápida, até se sentir muito cheia, sabe quando você se sente até mal? E depois, ou muito cheio, mas às vezes até se sentir mal, ela precisa daquele bolo, assim, sentir aquela sensação. Depois isso gera, muitas vezes, culpa e tristeza. Aí vai mais pro lado da onde está a alimentação compulsiva, por exemplo. Muitas pessoas começam a esconder comidas, quando a coisa já está um pouco mais patológica, para que elas possam em privacidade comer alta quantidade de comida e ninguém vê, e para elas não serem julgadas, porque elas percebem que há um desequilíbrio. Vocês entendem? O álcool, a gente não vê muito isso com pessoa que é dependente químico. Elas vão lá, tem bebida escondida. Por quê? Porque elas sabem que aquilo está fora da média, que não vai ser bem visto socialmente, mas elas não conseguem parar, então elas escondem. Tem gente que esconde comida, tem gente que esconde bebida. Porque é um comportamento não só julgado, eles têm medo do julgamento, mas o julgamento vem de fora para dentro e de dentro para fora, porque a pessoa fala, eu não me controlo. Isso tem uma sensação, uma coisa que nos entristece como pessoas, é quando a gente tem consciência de que não consegue controlar um ato. É impossível reverter? Não, não é impossível. E aí a gente chega um pouquinho nas dicas, porque há maneiras, há dicas, há estratégias que fazem com que a gente possa minimizar a compulsão. Uma pessoa ansiosa sempre vai ser uma pessoa ansiosa. Ela pode ser mais ou menos ansiosa. Até porque tudo é uma questão de equilíbrio. Eu sempre vou tentar falar de equilíbrio. A nossa vida, a gente tem picos o tempo inteiro. A ideia é que a gente tenha picos que não fiquem tão distantes da média. Entendeu? Se eu tenho uma média aqui e o meu pico é aqui, e eu oscilar entre esse pico, ok. O problema é quando a média é aqui e a pessoa está oscilando lá, porque daí o desequilíbrio, ou lá, o desequilíbrio é muito grande e aí o rebote disso tudo é muito grande. A maioria das estratégias estão ligadas a planejamento. Depois, faz de conta que você até pode ir lá ver o médico, ver seus exames, ver tudo, mas não basta. Eu tô cansada, falei isso outro dia, tô cansada de ver gente que vai lá, faz o exame, pega o exame, olha o resultado do exame e fala, olha, assim está assim, e não adere, porque parece que ela aliviou toda a ansiedade dela só no pré-diagnóstico do que ela precisaria fazer. A gente precisa do que eu falo desde o primeiro dia que eu tô gravando aqui, mudança de hábito e constância. É fácil mudar um hábito? Não, é difícil. Esses dias, outro exemplo, comportamento. Precisei trocar o carro. Eu nunca tinha tido um carro automático. E esse carro que deu o negócio era um carro automático. Aí eu falei assim, e agora? Morria de medo de carro automático. Quem dirige carro automático sabe que é mais fácil. Mas eu nunca tinha dirigido. Para mim era uma coisa nova. Para mim aquilo se tornou algo meio assustador. Saí com o vendedor de estacionamento e ele falou, não, Josi, você faz isso. E batendo papo com ele. Peguei o carro e fui. Eu falei, nossa, que fácil. Achei graça. Falei, não é à toa que o povo que dirige esse aqui não dirige o outro. É muito mais fácil, tal. Andei, comecei a bater papo. Tava achando tudo muito fácil. De repente, cheguei numa esquina.
Claro que eu afundei o pé no freio achando que é embreagem, porque há mais de 20 anos eu dirigia carro só o carro mecânico, que o pessoal fala. Quase que levantei a traseira do carro, cantei pneu, a cena, dava até para filme de aventura. E fiquei morrendo de vergonha, extremamente constrangida e muito assustada, porque eu fiquei com medo de ter um carro atrás e entrar na minha traseira por culpa minha, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, mesmo para mudar um comportamento que é para mais fácil, é difícil para a gente, porque exige mudança. Mudança exige esforço, mudança exige super atenção, mudança exige prática, mudança gera desconforto. Prestem atenção nessa palavra, desconforto. E se eu perguntar para cada uma das pessoas que está online aqui comigo, falar assim, quem é que gosta de desconforto? Ninguém vai falar que gosta. Quem que gosta de rachar a cabeça para aprender alguma coisa nova? Né? Quem que tem boa vontade para ler manual para ver como funciona? A gente faz, mas não é gostoso. Quem que gosta de ver uma coisa super gostosa e não poder comer? Quem que gosta de não poder comer com a frequência ou a quantidade que gostaria? Quem que gosta, que já tem o hábito de fumar, ver alguém fumando e não poder fumar? Gente, é terrível. E às vezes a gente tem que lidar com coisas ainda que são coisas que a gente vai ter que fazer a vida inteira, né? Vai ter que fazer a vida inteira. A gente vai comer para sempre, não vai? Se a gente não comer, a gente morre. Então a gente vai ter que todo dia entrar em contato com alguma coisa que todo dia a gente tem que ver, né? Tô vendo, eu vou fazer uma parte aqui para ver o comentário da Patrícia, porque eu não quero perder comentário, porque senão ele vai e depois eu não vejo mais. Você está sendo enviada por Deus, pois estou vivendo isso um pouco do luto da mudança, mas é uma experiência nova. É isso. Luto. É luto. Vou vendo sua live, ajeitando as coisas, tá bom. Então tá bom. Mudança assusta, ó, a Josimeire falou ali. A mudança assusta. Assusta porque é um caminho desconhecido. Assusta porque a gente tem medo de não dar conta. A gente tem muito medo em todas as esferas da nossa vida de enfrentar coisas que não são familiares. A maioria das pessoas. Tem os aventureiros, tá, mas a maioria, vamos pensar em regra, como funciona o corpo? A maioria fica inseguro, fica assustado, não sabe o que vem. E às vezes a gente tá lembra dos caminhos neurais? Eles são tão consolidados em um hábito específico que a gente fica nele, mesmo quando ele faz mal pra gente, porque é o que eu conheço, né? Já falei esse exemplo, a filha de pai ou mãe alcoolista que casa com o marido alcoolista e vice-versa. Aquilo é o meu familiar e a gente inconscientemente é extremamente atraído por tudo que nos é familiar, inclusive as coisas ruins. Por que tem gente que fala, todo namorado meu é igual? Por acaso? Lembra que eu falei que a gente capta a atmosfera? Brinquei do perfume? Sempre repito. A gente capta a atmosfera do que nos é familiar também. E a gente é atraído pelo igual. A gente é atraído pela constância. Então esses comportamentos eles vão atrapalhar a gente e vão exigir da gente desconforto, esforço, muito esforço. Então, uma das coisas quando a gente quer mudar um hábito, roer unha, segurar a compulsão por doce, não abusar de comida, vai exigir um estado de consciência muito grande da gente, que é um exame que a gente pode fazer diariamente, porque todo dia a gente come, todo dia quem rói a unha todo dia rói, quem arranca cabelo todo dia arranca, entendeu? Atos assim que são complicados e geram um mal-estar na pessoa, sofrimento. A gente vê que há desequilíbrio quando gera sofrimento e quando gera dificuldades na rotina da pessoa, dificuldades para trabalhar, dificuldades sociais e assim por diante, coisa que gera sofrimento. E a gente traz isso ao longo de toda a vida, por isso que as feridas de infância continuam com a gente. Porque mesmo sendo lá a pessoa lá super autônoma, super isso, ela traz aquelas marcas que são cicatrizes na história dela. Cicatrizes, inclusive, na maneira que o cérebro funciona.
Tô falando de forma figurada, mas quero dizer, a marca daquilo não deixa de existir. Isso faz parte da nossa história e a gente vai lidar com a nossa história a vida inteira. O que vai mudar na nossa história é a maneira como nós fazemos a leitura daquilo. Então, se um dia antes eu falei, todo mundo que faz panálise fala, vai para análise, fica com raiva, com ódio do pai e da mãe. Talvez fique a maioria. Mas qual que é o estágio que a gente vai vendo? Quando aquele ódio é transformado em uma nova leitura compreensiva. Vai ter que amar, vai ter que respeitar, vai ter que aceitar o que foi feito? Não tem que aceitar nada. Mas quando você perdoa o outro, entre aspas, o que eu chamo de perdão, é nesse sentido de que você aprende a olhar aquilo para outro lado. Tipo, fez o melhor que pôde, ou foi o que eu tive e pronto, não dá pra mudar, sabe? E aí a gente vai refazendo. Deixa eu ver que tinha um comentário aqui. Vou ler sempre porque tá gravando e depois na gravação não fica a pergunta para as pessoas verem. Josi, como lidar com o imprevisível? Porque para fazer mudança a gente se programa, mas o dia a dia não é certinho, é complicado. Exato, Luciana, exato. Eu vou entrar exatamente nisso que você falou. A gente vai planejar o previsível. O ser humano, de maneira geral, a gatinha descendo, de maneira geral, ele acha que ele controla muita coisa, né? Uma fantasia que nos mantém, para a gente não pirar nas incertezas no mundo, é essa nossa certeza da previsibilidade. Só que a gente não controla muita coisa. Não comecei a live falando da enchente na minha cidade? Aquelas pessoas estavam esperando uma enchente ontem? Não. O que a gente vai fazer é lidar com o previsível. Porque sabe qual que é o mal, Luciana? É que normalmente a gente às vezes põe a culpa no imprevisível, mas a gente não cuida do previsível. E o previsível, na maioria das vezes, é mais de 80% do nosso tempo. Vocês entendem? Então, se eu tô dando uma estatística da minha cabeça, mas faz de conta que se eu tiver com 80% do meu tempo controlado, esse 20% não vai acabar com a minha vida. Então, o que eu faço? Eu planejo o previsível, que é o que eu posso fazer. Eu não posso levar, por exemplo, quando eu tô bem firme nas minhas dietas, que eu sou uma pessoa que tá sempre de dieta também, porque eu tô no mesmo barco de todo mundo, luta para manter as coisas, briguei com balança a vida inteira. O que eu faço? Eu tô na dieta, aí eu tenho que ir para uma cidade fora. Às vezes você entra num lugar para comer, não tem uma coisa que você pode comer. Uma coisa. Você pode escolher o menos pior, se for uma situação absolutamente imprevisível. Você pode lidar aquele como um dia de exceção e nos outros dias compensar isso fazendo certo. Não compensar tirando coisas da sua regra. Esse negócio de compensação é um grande erro que a gente tende a fazer, sabe? Mas volta pro estável, volta pro estável. Se a gente conseguir controlar os 80% do previsível, o imprevisível a gente faz ajustes. O problema é que a nossa sabotagem tá aí. A gente não cuida do previsível. Sabe, Luciana? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Então, aí que a gente se perde. Outra coisa é uma sensação de que a gente, quando quer fazer uma mudança, a gente fica hiper focado na mudança. E qualquer coisa que sai do planejado nos dá uma ideia de fracasso. Eu fiz tudo direitinho, 20 dias. Aí teve um final de semana, saí com meus amigos, tomei todas, comi amendoinzinho, batata frita com provolone, sei lá. Tudo que tem de algo que... Ok. Qual que é? Esse era um imprevisível? Eu vou deixar de aproveitar momentos mínimos sociais? Não. Mas se esse momento for exceção e no dia seguinte eu conseguir voltar para minha regra, é o grande passo. Só que o comportamento humano não é tão simples assim. Por isso que ela me fez essa pergunta. Porque quando a gente sai da rotina, nossos caminhos neurais, os nossos comportamentos antigos, como falam, opa! Festa! Voltou a ser como antes. E aí exige de novo aumento de ansiedade, às vezes aumento de desconforto, para eu retomar as rédeas daquele controle. Por isso que a gente tem que ter consciência. Quando a gente tem estratégias, por exemplo, quem está parando de fumar, muitas vezes a pessoa controla o cigarro, ela
ela restringe. Cada um vai ter seu método, não é minha especialidade, aí quem pode dizer é quem trata disso. Mas vou dar um exemplo que eu vejo. As pessoas pegam lá e falam, vou fumar 4 cigarros por dia, por exemplo. Se ela tiver na carteira dela 4 cigarros, é mais fácil ela fumar 4 do que se ela tiver um maço com 20 e falar, vou fumar só 4 desse maço. A gente vê o pessoal que está parando, leva só um pouquinho, não é? Então, qual que é a estratégia previsível? Leva 4 cigarros. Eu estou dando exemplo aleatório, gente, não sei o exemplo perfeito que seria isso. Leva 4. Qual que é a consciência? Esse é um planejamento. Por isso que os planejamentos têm que ser realísticos. Se eu for longe demais, às vezes a pessoa perde o controle total e volta para o zero. Se a mudança for gradativa, é mais fácil, porque vai gerar um desconforto menor e vai ser mais fácil de eu conseguir manter aquela rotina, né? Eu posso... Desculpa, gente. Eu posso... O lixeiro tá passando agora. Faz parte da minha live. Eu vou abrir a porta pro cão sair. Pronto, vai latir lá fora. Então, gente, é previsível pra mim que o cão vai latir? Porque eu não tenho estúdio, eu sempre aviso vocês, eu sempre peço desculpas, mas eu sei que a hora que passar o lixeiro ele vai latir. Eu lido com isso, né? Já tá lá até na descrição da live de que a live segue ao vivo, independente da princesa e Latipo Lixeira, a princesa e o Tobias, que são meus cães. Porque para eles eles vão latir. Eu teria que mudar o horário, eu não posso mudar esse horário nesse momento, me atrapalharia. Então, a gente tá nesse barco junto. A vida é assim. A vida é assim. Antes, eu deixava de fazer essa live, que era um plano que eu tinha, porque eu não tinha espaço adequado. E aí vocês me dizem, é melhor eu fazer mesmo com uma interferência? Ou é melhor e a gente ter 80% do nosso tempo, acho que talvez 95% do nosso tempo, 98% do nosso tempo, falando sem ruído, trocando conhecimentos, amadurecendo? Ou é melhor eu falar assim, eu não vou fazer porque eu não tenho um estúdio, a minha cachorra late, é desagradável, eu também acho desagradável, mesmo eu amando a cachorra, é desagradável e o pessoal vai odiar. Vocês entendem a diferença? Isso a gente tem que fazer com a nossa vida, né? Cada um tem a sua princesa latino na orelha, sabe? Cada um tem os seus momentos de imprevisibilidade. Cada um sabe aonde o calo aperta, né? A Luciana falou pra mim, esse horário é a gota diária de ouvir algo bom. Tá tudo certo, estou adorando. E a minha cachorra é adorável, viu, gente? A princesinha, ela era uma cachorrinha de rua. Alguém abandonou ela. E aí, um dia ela tava na rua, aqui em casa a gente é tudo doido por bicho. Minha mãe viu e falou, tem uma cachorrinha bonitinha na rua, não sei o quê. Enxerguei a tal da cachorrinha. Peguei pra mim, trouxe pra casa no colo, fedia tanto que me acordava de madrugada. Ela levou 3 ou 4 banhos pra sair o chorume da bicha, de tanto que fedia, coitadinha. Pois essa cachorra, ela tem uma adoração por mim. Antes era só por mim, porque eu peguei ela, agora é pela família toda. Que ela olha pra mim, que não existe olhar mais puro, né? Então eu tenho até uma charge famosa que falava assim, apaixone-se por alguém que olha pra você como seu cachorro, né? Porque o seu cachorro, você pode estar lá com o cabelo aqui, com a olheira aqui, e ele vai te olhar com amor. Então, isso ficou, né? E a princesinha trouxe felicidade para essa casa, né? E depois a gente adotou o Tobias também, que é o meu cachorro bonachão. E temos 4 gatinhos também, né? Inclusive uma que olha para mim o tempo todo, porque ela tá de cima da prateleira observando a live. Ela fala, o que essa minha dona louca tá falando? Entendem? Então, a gente tem que ver onde a gente mantém o eixo. 80% eu controlo? Vamos controlar, então?
Estratégias. Vamos falar de estratégias comportamentais. Uma, identificar gatilhos. Outro dia eu fui falar gatilhos, eu falei gatinhos. Identificar gatilhos. Como eu identifico? Primeiro, percebo quais são os momentos em que eu tenho comportamentos incontroláveis e eu não consigo... Quais são os momentos que eu perco o eixo? O que passa na minha cabeça? Anota, pensa, reflete. Por exemplo, eu tenho um dia muito estressante. Aí eu falo assim, mereço uma bebidinha. Eu vou dar uma fumada lá fora para relaxar. Sei lá o quê. Coisas assim que são os nossos gatilhos. Então, eu uso muitas vezes os comportamentos que são de coisas mais prazerosas naquele determinado momento, com atos compensatórios de coisas que não tão boas quanto eu gostaria. Então, eu tento achar o equilíbrio naquilo. É uma maneira de achar equilíbrio por algum tempo? É a melhor maneira? Provavelmente não, porque está gerando incômodo depois. A gente vê, porque depois a gente sente culpa, a gente vê que está errado. Né? Qual é o gatilho? Muita gente que fuma fala, se eu beber um pouquinho de álcool, eu fumo. Se eu tô de dieta e eu beber um pouco de álcool, eu como demais. Por que é gatilho nesse caso? Porque tá liberando áreas mentais que vão relaxar e aí você entrega para Deus. O álcool não deixa a gente mais soltinho, simpático, no geral, né? Então, por que ele faz isso? Porque ele desinibe comportamentos. Então, ele também vai nos desinibir para comer, vai nos desinibir para fumar, para beber mais, a pessoa não consegue parar. Imagina um dependente de álcool que fala, vou beber só um pouquinho. Ele bebe um pouquinho, a área do cérebro dele, do autocontrole, relaxa. Ele vai beber pouco, se ele já tem problema com bebida. Vocês entendem? Então, por isso que eu falo, entendam a parte química, entendam a parte fisiológica, entendam a parte comportamental, percebam os gatilhos, tá? Porque é onde a gente vai perceber. Planejamento, aonde que entra? Vou comer fora, não sei o que fazer. Vou num self-service, por exemplo. Eu vou no self-service? Ok. Antes de fazer o seu prato, coisas que poucas pessoas fazem, olhem todos os alimentos que estão dispostos lá. Porque o que acontece com o self-service, por exemplo? Eu acho que é o melhor lugar para comer quando a gente está comendo fora é self-service, porque te dá a opção da escolha. Só que eu tenho que escolher. Aí a pessoa entra lá na fila, o que ela faz? Eu gosto de polenta. Eu gosto de carne não sei de que jeito. Eu gosto da linguicinha. Vai vendo todas as tentações, inclusive as mais calóricas do planeta. Gordura, lembra? Sal, chama o olho. Então, o que eu faço? A dica psicológica comportamental. Entrou, escolha self-service, por exemplo. Escolha self-service. Entrou, olha tudo. Olha tudo. Aí você vai fazer o que eu sempre falo. Você vai fazer a escolha. Você não vai ser refém daquele excesso de coisa gostosa. Você vai falar, eu vou comer essa coisa. Tá? Porque aí você pode mesclar com saladas, tudo que você vê em abundância em self-service, com a escolha mais calórica, mas que você escolheu e não pegar aquele monte de coisa. Faz diferença, não faz? Do prato final que você vai levar para casa? Você vai levar para barriga? Leva para casa depois também, né? No pneuzinho. Então, isso te dá consciência da sua escolha, né? Quando você vai num à la carte, por exemplo, você pede o prato, quantas vezes eu brinco com... Eu tenho uma amiga minha, Márcia, que uma vez a gente estava na praia e todo lugar que a gente ia comer era demais. Era demais. Toda refeição a gente saía se sentindo uma jiboia. Uma jiboia, gente. Parecia que a gente ia levar uma semana para dar conta. Por quê? Comia demais, tinha comida, muita oferta, né? Outro truque comportamental, né? Na hora de comer, faça o prato primeiro. Não deixe a comida à vontade na mesa. É o contrário do restaurante, do restaurante à la carte. Deixa no fogão, por exemplo, ou já deixa as marmitinhas. Hoje em dia tanta gente faz marmitinha, deixa a marmitinha pronta. Chego do trabalho estressada, acabada, morta de fome, peço uma pizza. Tá?
Se eu tenho uma marmitinha pronta, você pode pedir. Gente, hoje em dia, nesses iFood da vida, tem toda a porcariada, mas também tem restaurantes e tem coisas para quem vai gastar que você pode pegar uma alternativa menos pior, né? Se você tem também na sua geladeira frutas, se você tem legumes, se você tem as marmitinhas prontas, tá lá, bota no micro-ondas. É o melhor alimento do planeta? Não. Mas é uma escolha muito mais consciente. Lembra que eu falei em outra live? Sabotem-se positivamente, né? Eu chamei de sabotagem positiva. Embora a palavra sabotagem tenha uma conotação negativa, eu transformei ela numa brincadeira. Então eu falei, sabotem-se positivamente. Deixem lá as iscas, as armadilhas cognitivas para o bem. Sejam fisgados pelo melhor, não pelo pior. Então deixa a coisa certa no lugar certo, né? Você deixar um armário cheio de bolacha, seu filho vai querer comer o quê? Maçã? Sabe? Sendo que o estímulo cerebral vai ser muito mais prazeroso no outro? Não. Quanto menos eu como o outro, mais eu sinto bem depois comendo o certo, porque eu vou desativar, vou dessensibilizar meu cérebro para aquele exagero de prazer errado. E aí ele aprende de novo a sentir o prazer certo. Faz toda a diferença. Aí vocês vão falar assim, e o doce? Eu tenho um segundo estômago, minha sobrinha fala, eu tenho um segundo estômago só para doces. Eu também tenho. Acho que muita gente tem, né? Acho que perguntar aqui quem que é doceira aqui. Adoro doce, né? Luto bravamente com isso. Acho que vocês também lutam, né? Gente, tem algumas dicas para reduzir a compulsão por doce. Uso para mim, compartilho com vocês, servir. Aproveitem, não servir, descartam. Nutricionista de vocês, profissional, deu uma outra dica. Escutem o profissional que conhece vocês, né? A gente sempre vai confiar no profissional que nos acompanha. Se você escutar uma coisa de fora, de repente eu falei alguma coisinha que vocês falam assim, essa dica é legal, de repente... Pergunta pro seu profissional, né? A gente nunca, eu aqui numa live totalmente genérica e sem ser nutricionista, de repente eu posso dar uma dica que tem a ver com o psicológico, mas que pode não ser ideal para vocês. Então, acho que vocês entendem aí a diferença, né? Cada um na sua área e quem te conhece pessoalmente que deve ter o domínio Vocês discutem dicas boas que vêm pela internet, leva para o seu profissional quando possível. Dicas boas, vocês não têm profissional, serviram para vocês? Testem, se for o caso. Vejam se faz sentido, ok? Dicas de doce. Primeira dica para comer doce. Nunca como doce sozinho, né? Então tem mecanismos do corpo que a gente fala do desnível da glicemia, né? Sabe aquela coisa? Então, às vezes, algumas dicas que ajudam muito a controlar e a emagrecer são dicas que são usadas pela alimentação dos diabéticos. Sabe por quê? Porque o diabético controla picos glicêmicos. Quando a gente joga açúcar, todos os carboidratos em geral, farinha branca, a gente tem o nosso açúcar, dá um pico de insulina. O corpo começa a jogar lá a insulina para lidar com aquele alimento. Não sei te dar a explicação perfeita disso. Mas aí, joga demais. Se eu joguei um doce purinho, aquele pico é muito alto. O que o nosso organismo faz? Daqui a pouco ele subiu muito, ele cai muito rápido. E aí ele fala assim, me dá mais, sabe? E aí a gente se estrepa um pouco aí, porque a gente quer jogar mais. Então onde entra o comportamento humano? Se eu sei que comer o doce isoladamente vai me dar esse pico, vai me dar essa baixa, eu vou ficar triste, eu vou ter fome antes, qualquer coisa que vai afetar meu humor, eu vou lá e vou querer mais de novo. Aquela história de que a macarronada não enche barriga, vocês já escutaram? É um pouco isso. Dá um pico, na hora satisfaz, a glicemia baixa, você quer de novo. E isso afeta seu humor e afeta seu impulso, né? Então, se eu comer o doce, eu tô contando aqui que vocês não são diabéticos, tá? Para diabético tem a dieta específica. Mas a pessoa que quer controlar, se for para comer o doce, coma depois da refeição, de preferência café da manhã ou almoço. Café da manhã a gente não tem cultura de se encher de comer doce, essas coisas, então que seja depois do almoço.
Porque normalmente depois do almoço eu consumi alguma carne, eu consumi outros alimentos que vão fazer com que a digestão seja mais lenta. Se a digestão for mais lenta, eu evito esse pico que vai afetar o meu cérebro para pedir mais, que vai afetar o meu comportamento compulsivo, que afeta até o meu humor. Se eu sei disso, o que eu posso fazer? Escolha a hora de comer o doce, se eu for comer o doce. Vai minimizar o dano, vai absorver lá aquele açúcar mais devagarzinho, tendência a engordar um pouco menos. É porque se torna menos pico, menos compulsão, menos repetição de alimentação. Vale para tudo que é excesso de farinha e açúcar, né? Mundo ideal, quanto menos açúcar, quanto menos farinha branca, melhor. Mundo ideal. Qual que é a dica? Evitem alimentos industrializados. Quanto mais industrializado o alimento, mais esse tipo de dependência de querer mais você vai sentir, mais caloria você vai ingerir. Então, se você, por exemplo, usar mais alimentos crus, mais alimentos o menos processados possível, vai ajudar também a diminuir a compulsão, né? Então, são coisas assim. Outra coisa que ajuda, compulsão de comportamento. Lembra da mãe que tá com a criança no shopping, no supermercado, a criança quer tudo? A mãe, o que a mamãe fala? Compra na volta. Mamãe vai comprar na volta. O que a mamãe vai comprar na volta? A mamãe vai comprar na volta? Não vai nada, né? Ela já sabe que não vai comprar. Mas o que essa mamãe comprando na volta tá fazendo no cérebro da criança? Tá tirando a atenção da criança do prazer imediato, certo? Então, se eu falo assim, eu quero, ai meu Deus, aquele doce, não sei o que, ou eu quero beber, ou eu quero fumar, ou qualquer coisa assim impulsiva, eu quero comprar, compra na volta. Primeiro dá uma, sabe, o que muda a atenção, muda o foco, vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outra coisa e vê se depois você ainda tá com tanta vontade. Muitas vezes você vai esquecer daquilo, né? Você acha que você não pode viver sem aquele brigadeiro? Vai fazer outra coisa e você esquece do brigadeiro. Então, pode ser que não esqueça? Pode. Só que, por exemplo, se num mês você adotar essa técnica, vou dar uma estatística da minha cabeça também, mas alguma coisa nessa linha acontece. Se no mês você ia comer, sei lá, 7 doces e você usar essa estratégia, você não vai permanecer nesse foco 7 vezes, você vai diminuir. Você vai diminuir, porque você tira o foco, você muda o impulso, você dá tempo do seu organismo mudar como ele está funcionando, muda tudo, muda o foco. Eu vi um cara falando na internet outro dia que ele faz respirações. Eu ainda acho assim que depende muito do perfil da pessoa. Para ele era assim. Ele queria muito assim afundar num doce, ele fazia respirações, 3 respirações. Aí ele perguntava para si mesmo antes da respiração, ele falava assim: o quanto você quer esse doce? Era uma dica que ele vendia como solução do planeta. Ele falava assim: quanto você quer esse doce? Faz conta que a pessoa falava: eu quero 10. Nota 10 do quanto eu quero esse doce. Ou quanto eu quero, seja o que quer que eu esteja fazendo. Ok. Aí ele fazia as respirações, parava um pouco e pensava assim: quanto eu quero esse doce? E ele garantia, nessa técnica que ele aplicava, vocês podem tentar, né? Eu acho que pode dar resultado sim. Para ele funcionou muito, então vai da personalidade. Aí depois ele não era mais 10, porque ele tinha respirado. Olha como faz sentido. Por isso que a meditação ajuda tanto. Traz a gente para o momento presente. Ele tinha respirado, ele tinha pensado no quanto ele realmente queria. Aí depois ele falava assim: não, sabe? Vai funcionar todas as vezes? Não. Pode funcionar muitas vezes e diminuir o consumo geral. Entendem? Faz diferença. Então, deixem as estratégias certas. Pense que você controla 80% do tempo. Administrar o incontrolável. Deu problema. Não consegui me controlar, tudo. Vai gerar culpa? Tá tudo bem. No dia seguinte, vai exigir mais esforço de você para voltar para a rotina.
Porque sempre quando a gente dá uma escorregada, dá sentimento de fracasso, de incompetência. Muitas vezes, né, pelo menos. Então é mais difícil, lembra de aprender a dirigir com o câmbio automático? Às vezes é pro mais fácil, mas a gente sofre, né? Fazendo uma alimentação melhor, também, na rotina, a tendência é que o nosso corpo seja melhor nutrido. E um corpo melhor nutrido tem menos compulsão. Lembra que eu falei, arruma o corpo que o resto vai se estabilizando? Né? Muitas vezes, algumas compulsões que a gente tem, desejos incontroláveis, são déficits que o corpo está tentando sanar de alguma maneira. Né? Como a maior parte do dia, né? Sabe, pensa um pouco, se eu pegar, por exemplo, uma fruta, estratégia comportamental também, mas que acarreta outros benefícios. Fala assim, eu vou comer uma melancia. Quantos pedaços de melancia você consegue comer, faz de conta? E aí depois se você for olhar a caloria, quanta caloria tem um alto volume da melancia? Não sei, tá? Não é minha área. Mas faz de conta lá que tem 200. Chutando, tá? Mas você comeu um tanto assim. Aí você vai pro docinho lá de leite condensado, açúcar. Hoje em dia você pega um chocolate, nem chocolate tem, gente. Peguei o granulado, outro dia no Natal, Ano Novo, peguei o granulado da Pan, que era o melhor, porque minha mãe tinha feito um pudim, aí eu fui olhar os ingredientes. O brigadeirão, acho, eu fiz pro Natal, Ano Novo. Eu fui olhar os ingredientes. O primeiro, o Pan que era o mais, olha eu fazendo propaganda, que é o que era o mais gostosinho, né? Até hoje, que estava mais preservado. O primeiro ingrediente era açúcar. Entendeu? Então a gente começa a pegar. Vocês sabem olhar rótulo, gente? Vocês sabem olhar rótulo? Eu tô falando demais. Rótulo de alimento? Usem para o senso crítico, caso ninguém ensinou isso para vocês. Vira o rótulo de qualquer alimento. Não tem a lista? Sempre a lista do rótulo que tem lá, o primeiro ingrediente é o que tem mais, tá? Então, às vezes você compra lá, veja o que tem mais naquele rótulo. Nem precisa reparar em caloria, nada disso ainda. Olha lá, o que vocês estão comprando, sabe? Será que o chocolate tem chocolate suficiente para chamar chocolate? De vez em quando surgem uns processos imensos aí com as empresas que colocam o nome de um produto, de um ingrediente que nem tem no produto. E aí vocês vão observar, principalmente nos ultraconservados lá, ultraconservados, ultraprocessados, que vocês só estão comendo coisas que pouco acrescentam a vocês, sabe? E o resto, como é que eu complemento? Então, subnutrida, eu vou ter mais impulso, né? Então, estratégias são essas: trazer a consciência para o que vocês estão fazendo, escolha a quantidade anterior, né? Deixa a comida no fogão, faz o prato. Vou comer um docinho? Separa o docinho. De preferência depois do almoço. É um menos pior assim. Dica de psicóloga que trabalhou sempre com nutricionista e que tem alguma noção. Seu profissional falou diferente? Escuta seu profissional. Eu não tô aqui para substituir ninguém, tá? Acho que vocês entendem isso, né? Até porque são profissionais que eu amo de paixão. Meus auxiliares da minha existência. Então, evitar os picos hipoglicêmicos, que eu falei para vocês, é não comer coisas muito farinha, muito açúcar sozinhas. Procure colocar junto com sempre alguma carne, alguma coisa assim para tirar o pico. E que mais que eu falei para você? Tira industrializado o máximo possível, aumenta a água. Não falei para vocês umas lives anteriores? Beba água. Gente, a água deixa o corpo funcionando bem. Eu escutei um pessoal falando um dia que tem gente que come achando que tá com fome e na verdade tá com sede e não sabe. O corpo confunde um pouquinho o sinal e fala pra gente que a gente tá com fome. Percebam na hora de comer se vocês estão com fome ou se vocês estão tentando suprir um buraco emocional de alguma frustração, de um estresse, de um dia difícil. Normalmente a chance é boa, porque não costuma faltar comida pra gente, né? Então distribua melhor, né? Vejam se vocês não estão fazendo diferenças de horário, assim, por exemplo. Tem uma dieta, vocês já ouviram falar? Vou falar aqui, depois vou encerrar. Que eu vi uma vez que falava que era a dieta do lutador de sumô. Sabe qual que é a dieta do lutador de sumô?
Passava grande, isso eu li uma vez. Se algum lutador de sumô quiser me corrigir, eu aceito a correção. Ele passava o dia inteirinho, quase comendo muito pouco ou sem comer. Aí comia altas densidades e quantidades calóricas à noite e ia dormir. Como que é um lutador de sumô, né? Então isso fazia com que o corpo dele ingerisse o maior índice de calorias e todos os alimentos no horário que o organismo dele mais tende a acumular gordura, né? Porque o que o corpo nosso faz? Ele desacelera para a gente dormir. Ele vai ficar mais lentinho. Ele vai desacelerar, eu não vou dormir. Então, o que não é uma hora para me encher de comida à noite? Então, à noite, se a pessoa puder escolher alimentos mais leves um pouco, não exagerar e comer o mais cedo possível, é o melhor, sabe? Quem tem o benefício de poder comer até às 6, às 7? Ajuda. Se agora a pessoa come 11h30 da noite, meia-noite, enche de comida e deita. O corpo que poderia estar relaxado para ter uma boa noite de sono, tirou toda a atenção da qualidade do sono porque ele foi lá digerir o pratão de comida, lentamente ainda. Não vai funcionar bem. Vocês percebem? Então, aliem sempre. A melhor dica que eu dou para vocês, aprendam. Aliem, façam essa conexão de conhecimento técnico, conhecimento científico e nossos gatilhos emocionais e comportamentais. A gente já está em desvantagem evolutiva, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso me planejar para 80% do tempo. Eu posso lidar melhor com a imprevisibilidade. Alta consciência, menos culpa para voltar às rédeas cada vez que a vida exige que a gente não dê conta mesmo, não tem problema, né? Tô viva, amanhã eu acerto. Amanhã não, na próxima refeição, sabe? E é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira. Provavelmente, quem tem esse tipo de compulsão ou questões assim. Sempre. Por isso que é bom. Às vezes um profissional que a gente vai lá, a gente conversa, a gente ajusta, a gente alinha. A gente acorda de manhã e reflete sobre a nossa vida. Depois da gente passar a manhã inteira conversando, amanhã inteira não, depois a gente passar um tempo conversando pela manhã, a tendência daqui a pouco a gente, a hora que vai no restaurante, fala, ela me deu essa dica, vamos aplicar? Vamos ver se faz sentido? E vocês apliquem vários dias se fez sentido para você. Eu acredito que eu não falei nada que possa fazer mal para ninguém, a não ser que a pessoa tenha uma doença específica, né? Mas o que eu tô falando principalmente para vocês? Senso crítico. Lida melhor, né? Você lida melhor com a previsibilidade e com a imprevisibilidade, quando a gente está consciente do que está fazendo, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Então, são as dicas que eu tenho para dar. Um rapaz, eu não sei se ele tá na live ontem, ele falou assim para mim, que ele mordia os dedos e nem percebia. Condicionado, acho que é qualquer coisa que gerar. A gente não faz um pouco isso? Eu, quando eu tô mais tensa, a hora que eu vejo, eu tô com o dedo mordendo a pelinha aqui da unha. Cada um tem uma coisa, e não é rotina, é uma coisa só de quando eu vejo que eu tô mais estressada. A gente começa a mexer no dedo, fazer alguma coisinha. Ele morde, ele falou que ele mordia, sabe? Então, quais são as estratégias? Será que ele se machuca? Né? Quantas meninas e meninos hoje em dia não se cortam usando esse comportamento e a dor para mudar o foco, sabe? Às vezes a ansiedade da pessoa é tão grande, a dor é tão grande que ela pega um ponto físico, morde, se corta e faz algum ato desse nível para tirar o foco da dor, entendeu? Não racionaliza a dor, às vezes aquilo é ainda tão abstrato e tão difícil dessa pessoa lidar com aquilo, que ela vai lá, ela mexe. Uma pessoa que tem pânico, sabe? Os pânicos, as hipocondrias, o elevador, fobias, sabe? Normalmente, o problema não está no elevador, normalmente o problema não está nos lugares abertos. A gente usa, sem perceber, a gente escolhe coisas e lugares onde a gente projeta essa nossa ansiedade, medo de escada rolante, do que for. A gente projeta a nossa ansiedade para um objeto, uma coisa, para desviar do foco real. Terapia, gente, sabe? Então,
A gente pode falar de dicas, explicar isso intelectualmente, a gente pode dar dicas comportamentais. A nossa história, a nossa dor, cada um sabe a dor que sente. Terapia, sabe? Para ir lá achar a essência. Então eu falo que a gente é um ser completo e a gente é um ser complexo. E é essa complexidade que nos dá a beleza de sermos seres únicos, muitas vezes, também é o que faz a gente ter uns perrengues aí, porque nós não somos máquinas e cada um vai se adaptar e sobreviver a si mesmo para levar a vida, né? Então, acho que a mensagem que eu tinha para vocês era essa. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu agradeço muito quem permaneceu comigo todo esse tempo. Acho que hoje foi a live mais longa que eu fiz desde o começo. Falei. Contei. Fico muito feliz se vocês voltarem os outros dias, que o objetivo do projeto é essa reflexão, esse crescimento conjunto. Peço muito a vocês também, compartilhem. Agora ela vai para o feed daqui, vai para as outras redes sociais. Vocês podem ouvi-la também em podcast, vai para o YouTube, todos os dias da semana, tá? Esse é o projeto Conte Comigo, que visa esse suporte, essa reflexão diária. Então, o que eu fiz? Todos os dias, antes de eu começar o meu trabalho formal, eu sento com vocês e fico 1 hora. Esse é um momento para vocês, para mim e para vocês, porque crescemos juntos, né? Quanta coisa que... É muito legal isso do profissional. Eu falo para vocês e ecoa em mim. Vocês falam, é uma troca, sabe? Por isso que eu gosto muito do ao vivo. Porque eu tô vendo cada nome que aparece aí, e eu sei que eu tô aqui e vocês estão aí. Que também dá uma tangibilidade que eu não tenho no meu trabalho só de bastidor, quando eu tô só trabalhando com sites e as redes aqui. Então é rico. Aproveitem, indiquem, passem para os amigos, né? Isso é uma coisa que eu acho que é a única coisa que eu realmente peço para vocês, se vocês puderem, interajam, compartilhem, conversam, indiquem, se vocês gostarem, porque é o que faz sobreviver o projeto, né? É as pessoas estarem aqui comigo. Então ajuda bastante. E hoje em dia, se vocês não interagem comigo, se vocês não fazem isso, aí depois a coisa não é entregue pelos algoritmos do Facebook. A Ana Paula tá pedindo para eu me apresentar, acho que é a primeira vez que ela vem e não pegou o comecinho. Eu sou a Josi Conte, sou psicóloga, tenho mais de 20 anos de formada, trabalhei bastante nas áreas aí de saúde do trabalhador na minha carreira. Saúde do trabalhador, clínica, RH, trabalhei muito com pessoas de ajustamento, grupos pré-bariátrica de reeducação alimentar, trabalhei com pacientes terminais e casos gravíssimos em atendimento domiciliar. Então eu tive um leque aí de experiência e há 10 anos trabalho também com internet, né? Eu sou a dona da página Conte Outra e gestora, né, da editorial, e também faço a gestão dos sites A Soma de Todos os Afetos e Psicologias do Brasil, né? Hoje eles são pouco ligados à psicologia por demanda da realidade, a gente publica o que as pessoas gostam de ler, mas eu trouxe esse projeto para mim, para fazer o enfoque em comportamento humano, psicologia, amadurecimento, esse enriquecimento que a gente tem quando a gente reflete sobre o que a gente faz. É isso que nos dá brilho nos olhos. Então tá? Quem não me conhecia, prazer. Amanhã eu tô aqui de novo. As lives estão disponíveis, daqui a pouquinho tá tudo na rede. Um abraço, uma excelente terça-feira para vocês. E vamos que o ano tá só começando. Até breve.